Olá, povo abençoado do Senhor. Olá, igreja de Deus. Vamos compartilhar nesse dia a palavra do Senhor. Cada um de vocês, aí em suas casas, estarão recebendo a mensagem da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre medo. Um tema oportuno, um tema presente e um tema muito interessante. Vamos ver o que a palavra tem a nos dizer sobre este tema. Nós vamos ter por base o capítulo 1 da segunda epístola a Timóteo, o versículo de número 7. Aonde está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Porque muitos têm vivido sob o domínio e a opressão do medo. Basta você olhar para os lados e você ver pessoas com medo de tantas coisas em suas vidas. Pessoas hoje estão com medo de morrer. E eu não digo que a morte não seja algo que traga esta sombra sobre nós, né? As pessoas têm medo de morrer, principalmente como morrerão, a forma como morrerão. Mas o medo tem se espalhado de uma forma tão grande no mundo. As pessoas hoje têm tido um medo tão exacerbado que nós estamos tendo várias doenças que são consequência desse sentimento distorcido. E o que é medo? Medo é estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Isso pode ser bom quando atua como barreira contra excessos de exposição a perigos reais. E quanto permanecemos sob o nosso domínio, o medo, ele é bom, porque nós conseguimos controlá-lo. Nós conseguimos usar o medo e o medo se torna um mecanismo de defesa. Mas o problema é quando o medo começa a nos dominar e nós perdemos o controle sobre ele. Então isso se faz um problema para nós, pois a pessoa controlada pelo medo se torna refém deste e está sujeita a danos terríveis à sua vida. E eu quero nesta manhã que você entenda algumas coisas sobre o medo. Deus nos quer livrar dessa armadilha satânica. Porque o medo, quando ele começa a nos dominar, ele se torna uma grande armadilha satânica. É uma ferramenta, é uma arma de Satanás para nos oprimir e nos subjugar. Então a primeira coisa que você deve fazer acerca de algo que é um adversário a você, ao seu avanço, à sua vida, é conhecê-lo. E o que é que nós podemos conhecer e extrair acerca da palavra de Deus para trazer um conhecimento sobre o tema? A primeira coisa, o medo é uma força que te paralisa e impede tuas decisões. Esta é uma paralisia de ações e decisões, pois o domínio do medo te impede de agir. O medo tem a capacidade, querido, de nos dominar e subjugar, destruir a estrutura mental que criamos para combatê-lo. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante para a sua vida. O medo é uma força que te paralisa e impede tuas decisões. Quantas pessoas estão paralisadas diante do medo? Quantas pessoas não conseguem tomar decisões diante de uma situação que imprime um medo a elas e elas não conseguem reagir a isso? E elas estão paralisadas. Imagine você, pessoas que não conseguem avançar na vida porque temem o futuro, porque temem tomar o próximo passo, porque temem tomar decisões. Isso subjuga as pessoas, mas de uma certa forma, nós fomos criados para combater o medo. Uma estrutura mental foi construída em nós para que nós pudéssemos combater o medo. Alguém sempre na tua criação te disse: olha, não tenha medo disso, não tenha medo daquilo. Você deve temer algumas coisas que são realmente perigos reais à sua vida, mas não tenha medo disso, não tenha medo de fazer tal coisa, não tenha medo de plantar, não tenha medo de colher, não tenha medo de trabalhar, não tenha medo de estudar, não tenha medo de almejar alguma coisa na vida. Isso vai criando uma certa estrutura mental para combate desse sentimento quando ele tenta nos dominar. Mas o que é que acontece? O medo, ele tem o poder de destruir essa estrutura mental e trazer o domínio sobre nós. Perceba o poder do medo. Mas isso não é para você ficar com medo, é para você aprender a se defender do medo. Nós vamos chegar na parte que vamos falar como destruir o medo, tá?
O medo produz cansaço mental e físico, é uma outra verdade. Ele nos consome. Alguém dominado pelo medo, ele perde o sono, né? Perde a paz, às vezes o apetite, é consumido por um cansaço mental, é subjugado por essa condição permanente. Você vai dormir e aqueles pensamentos tomam a sua mente concernente às adversidades que estão na sua vida, as adversidades que às vezes vão se apresentar na sua vida, e você perde a sua paz interior. Uma pessoa dominada pelo medo é uma pessoa inquieta, é uma pessoa irritada, é uma pessoa que não consegue gozar da paz de Cristo em sua vida, a paz do Senhor em seu coração. Mas existem outras características do medo que eu quero compartilhar com você. O medo também te impossibilita de ver as coisas como elas de fato são. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, nós temos um episódio quando Jesus andava sobre as águas e se aproximava do barco aonde seus discípulos estavam. Eles já estavam ali no mar enfrentando uma situação difícil, uma tempestade se levantou ali. Então Jesus vem se aproximando, e o texto diz lá que eles foram tomados de um grande medo. E por terem sido tomados de um grande medo, eles não conseguiram discernir que era o Senhor que se aproximava deles. E eles pensaram, deve ser um fantasma, né? Algo que assombrou não só a mente, mas o coração deles. E eles temeram diante daquela situação. Isso nos leva a compreender que quando estamos subjugados pelo medo, não conseguimos discernir as situações da forma como elas são. Se você deixar o medo tomar conta do seu coração, você vai perder o potencial de discernimento que Deus traz à sua vida. Como estas coisas, elas vão tomando proporções que saem completamente de nosso controle. Eles estavam ali apavorados, porque o medo cria sombras. Ele nos leva a viver em um mundo imaginário de situações ruins. Você talvez já tenha tido a experiência de estar com medo de alguma situação, está com medo, como por exemplo, de estar com alguma doença mais grave, e você talvez tenha sentido até alguns sintomas que te levaram a crer nisso, porque quando você deita e para, vem aqueles pensamentos recorrentes de que aquela doença pode estar tomando seu corpo, e você, não, eu realmente estou me sentindo assim, eu realmente estou sentindo tal dor, eu realmente estou me sentindo incomodado nesta parte ou naquela parte. E no mundo imaginário, porque muitas vezes não há nada de doença em você, isso vai tomando uma proporção, e você vai se introspectando, né, nessa doença, na vivência destes sintomas imaginários, e você se torna completamente subjugado por uma situação irreal. O medo às vezes é uma sombra que te assombra, é uma sombra sobre você, é a projeção de algo imaginário. Eu tenho o costume de dizer, quando criança, às vezes, víamos sombras projetadas na parede, às vezes por uma peça de roupa pendurada em algum lugar, às vezes um móvel cuja sombra foi projetada, e nós imaginávamos ser aquilo, verdadeiros monstros dentro dos nossos quartos, e nos assombrávamos. Às vezes chamávamos nossos pais, e eles vinham em nosso socorro ali, para acender a luz e mostrar, não tem nada aqui, apenas é a sombra de tal coisa projetada na parede. O medo tem este poder de nos levar a um mundo imaginário e nos aprisionar ali. Tenha cuidado para você não se tornar refém do medo. Mas o medo também tem uma outra característica terrível: o medo contamina. Lá em Números capítulos 12, 13 e 14, está lá narrada a história dos espias. Moisés envia os espias à terra de Canaã, 12 espias, foram olhar aquela terra, foram examinar aquela terra, tanto no que concerne ao seu potencial produtivo, como também sobre as nações que viviam ali, se eram fortificadas ou não, qual era o número delas, enfim, fazer uma leitura, uma análise dos povos daquela terra e da condição daquela terra. Quando eles voltam, 10 deles estavam assombrados,
tomado pelo medo, porque eles enxergaram ali cidades fortificadas, eles enxergaram ali nações que eram preparadas para a guerra, eles encontraram ali homens de uma grande estatura, e quando eles voltaram, o medo que estava no coração deles contaminou todo o povo, todo o arraial de Deus. E a contaminação pelo medo, ela provocou, em primeira instância, a incredulidade do povo. A incredulidade. Eles também foram tomados pelo medo, foram contaminados pelo medo. E eles se tornaram incrédulos à possibilidade de Deus os introduzir naquela terra. Olha como as coisas vão tomando uma proporção. Então eles, a partir de um coração incrédulo, começaram a murmurar. Eles começaram a murmurar de Moisés, a murmurar de Deus. E aí se estabeleceu a rebeldia em seus corações. E eles receberam um duro castigo por conta desta posição. Mas tudo começou pela contaminação do medo. Rapidamente, 10 espias, eles contaminaram toda a congregação, dizendo: não podemos possuir esta terra, porque existem lá pessoas que são muito mais fortes, muito mais preparadas do que nós, cidades fortificadas, povos fortificados. E ele fez desmaiar, diz o texto bíblico, o coração de todo o povo, de toda a congregação. Cuidado com quem você anda. Pessoas que estão sob o domínio do medo precisam ser ajudadas a sair deste poço, deste buraco onde elas estão. Mas você precisa ter cuidado para não ser contaminado por pessoas cujo temor se assenhorou delas, pessoas cujo medo dominou seus corações. Fuja de mensagens de medo. Isso tem sido tão presente nesses dias em que estamos atravessando esta situação tão adversa da pandemia, e às vezes ligamos os noticiários e o que encontramos ali? Está morrendo não sei quantas pessoas por dia, pessoas de todas as idades estão morrendo, a economia está, se destruindo completamente, se desconstruindo completamente. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus está no controle de tudo. Você não precisa ter esse tipo de sentimento no seu coração, mas também não dê ouvidos a estas coisas. O profeta Jeremias diz algo extraordinário em Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não vamos encher o nosso coração de coisas que nos oprimem, porque às vezes nós estamos abrindo uma porta para que o medo entre e oprima as nossas vidas. Foge desses ambientes aonde o medo quer contaminar a tua vida, quer contaminar o teu coração. Mas o medo também nos impede de fluir nas coisas espirituais. É o exemplo do próprio Timóteo. No versículo 6 deste mesmo capítulo que lemos, está escrito: por cujo motivo, Paulo falando a Timóteo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus, versículo 7, não nos deu o espírito de temor. Aqui está sendo demonstrado que o medo que estava no coração de Timóteo era um medo ministerial, era um medo que impedia dele fluir nas coisas espirituais. Ele tinha medo de despertar o dom que foi dado a ele, ele tinha medo de seguir a carreira espiritual dele. E assim somos nós às vezes, desafiados pelo Espírito Santo do Senhor a cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, mas às vezes o inimigo semeia o medo em nosso coração. Não vamos conseguir, não vamos ser aceitos, não vamos ter a aceitação das pessoas, e isso nos abala, isso nos abate, quando nós olhamos para a nossa própria capacidade, quando nós achamos que pela a força do nosso próprio braço, nós temos que fazer as coisas acontecerem. Então, às vezes o inimigo mostra a nós o nosso tamanho, e somos subjugados porque temos a consciência de que estas tarefas são demasiadamente, grandes para nós. Mas Deus não nos chama para olhar por essa perspectiva. Deus quer que saibamos que tudo aquilo que Ele nos manda fazer, Ele nos respaldará a fazer.
Então existem pessoas que por causa do medo, elas não conseguem fluir espiritualmente, a fé delas começa a se entanguir, o ministério que Deus tem para elas não se desenvolve, a missão que temos todos nós de evangelizar, de ganhar almas, é comprometida, porque você tem um medo da rejeição, você tem um medo de sua palavra não ser aceita, de seu testemunho não ser aceito, e nós estamos diminuídos diante do domínio do medo. Olha só, queridos, como é terrível o medo, hein? E por último, o medo diz respeito a um sentimento de autoproteção, que se distancia da confiança de Deus. Você sabe que as pessoas que têm medo, elas na verdade querem se autoproteger, porque elas temem se ferir, elas temem se machucar, elas temem perder, elas temem que algo de ruim lhes aconteça. Então existe um sentimento de autoproteção. Eu quero me proteger, mas entenda que a Bíblia, ela mostra a nós a todo tempo a ineficácia desta autoproteção. Você não pode se proteger a si mesmo, porque existem perigos que não podem ser impedidos de chegar a você pela força do seu braço. A palavra nos mostra que é Deus quem nos protege. A palavra nos mostra claramente que é o Senhor quem guarda a nossa vida. Então, quando nós estamos confiados em Deus, o medo não nos oprimirá com este sentimento de alta proteção, porque temos medo de nos ferir ou de qualquer coisa que seja. Sabemos que o Senhor nos protegerá. Isso é muito importante que você compreenda, porque talvez você esteja assim: eu tenho medo de confessar alguma coisa e não ser aceito, eu tenho medo de declarar que eu estou perdendo, que alguma coisa não tão boa aconteceu comigo, como que as pessoas vão me ver? Será que elas vão me aceitar daqui para frente? Deus quer que você saiba que Ele é o teu protetor, é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege. Não deixe o medo oprimir a sua vida. Mas, voltando ao texto, nós temos aqui uma mensagem tão libertadora no versículo de número 7, porque o que Paulo está afirmando é que Deus não nos deu um espírito de medo, ou seja, não recebemos uma nova natureza caracterizada pelo medo. A nossa nova natureza, ela tem características extraordinárias, virtuosas, poderosas em Deus. O medo não faz parte das características da nossa nova natureza, irmão. Compreenda isso. E quando eu digo medo, entenda, é este medo que produz domínio e subjuga-nos, que nos oprime. Então a mensagem transmitida por Paulo a Timóteo era: vença o medo e avance. Para você avançar, você precisa vencer o medo. E se o medo te domina, você estará estagnado. E ele estava trazendo essa mensagem ao seu discípulo amado Timóteo. Ele queria que Timóteo compreendesse que era necessário vencer o medo para poder avançar. E sem vencê-lo, Timóteo não avançaria. Você precisa despertar o dom que há em você, rapaz. Você precisa permitir que o Espírito, cara, te leve a fluir. Mas para isso é necessário que você vença o medo. E nós falamos aqui que o medo desse jovem era o medo do desenvolvimento ministerial, é o medo do despertamento de dons, de talentos. Olha que coisa, né? Coisa tremenda, irmãos. Porque às vezes nós não paramos para refletir que esse sentimento, quando nos domina, pode trazer tantos danos às nossas vidas, e por isso não temos assim um empenho de combatê-lo, porque achamos que isso é uma coisa que vai estar em nosso controle. Mas você permite que ele comece a avançar, e você vai perdendo o controle, e ele vai te dominando, e te oprimindo, e te impedindo de avançar. Mas você quer avançar? Claro, todos nós queremos. Eu não tenho dúvida de que Timóteo desejava avançar, como não tenho dúvida de que você quer avançar em todas as áreas de suas vidas, né? De todas as áreas espirituais, financeiras,
emocionais, todas as áreas, queremos avançar. Então, para isso aqui o texto nos apresenta algumas armas poderosas em Deus. Eu vou falar sobre algumas dessas armas que estão no texto e uma outra que não está no texto, mas que eu não poderia deixar de citar neste dia. Primeira coisa que o texto nos mostra é aquilo que recebemos de Deus. Aí ele apresenta 3 armas extraordinárias, com potencial de destruir todo medo em nosso coração. Porque nós temos aqui 2 verdades que caminham juntas. A primeira é a afirmação daquilo que não recebemos de Deus. E a segunda é a afirmação daquilo que recebemos de Deus. E tudo aquilo que Deus nos dá tem um propósito em nos dar. Tem um propósito. Deus não nos dá nada sem propósito. Às vezes nós pedimos coisas a Deus e às vezes não recebemos porque não existe um propósito naquilo que pedimos, a não ser talvez prazer pessoal. Mas Deus é um Deus que trabalha com propósito em nossas vidas. E aqui ele está falando sobre aquilo que Ele nos deu. Então o texto afirma que recebemos do Senhor o Espírito de poder. Eu quero que você declare isso aí, ouvindo essa mensagem. Eu recebi do Senhor o Espírito de poder, a disposição de poder. Na nossa natureza nós temos essa disposição, nós temos esse Espírito em nós, o Espírito de poder, amém? E o que é poder? Poder é a capacidade, a habilidade e a autorização divina para avançarmos. Então Deus te capacitou, te dando habilidades e te deu autoridade para que você avance. E nós dissemos aqui que para avançar precisamos vencer o medo. Então o poder é uma ferramenta em nossa natureza cristã para vencer inimigos como o medo. Quando nós atuamos na autoridade que temos em Cristo Jesus, no poder do seu nome, nós vencemos essas barreiras, nós vencemos esses obstáculos, nós alcançamos a vitória, porque o Senhor é conosco. Deus nos deu o Espírito de poder, mas também recebemos do Senhor o Espírito de amor. Recebemos dele o Espírito de amor. E o amor é uma arma que produz uma motivação inigualável. Deus derramou em nossos corações o seu amor. A palavra de Deus diz lá em 1 João 4,18 que aquele que é aperfeiçoado em amor não teme. Isso significa dizer o quê? Que o amor tem a força, querido, de nos fazer avançar. Porque quando estamos intimidados pelo medo, o amor tem o poder de suplantar este medo e agir não só em prol daquilo que é um benefício pessoal, mas aquilo que é um benefício a outras vidas. Imagine você, pense no exemplo de um pai, de uma mãe que vê um filho em perigo. Aquele perigo que acomete seu filho pode lhe acometer também. Aquele mal iminente pode alcançar a sua vida, mas ele despreza o mal, ela despreza o mal em favor da vida do seu filho que tanto ama, e se lança sem mensurar os riscos envolvidos na sua ação para salvar aquela criança. Você acha que Jesus Cristo, ele não temeu o tipo de morte que ele iria passar? Ele tanto temeu que ele se angustiou, orou e suou gotas de sangue. Mas o senso de responsabilidade e o amor acima de todas as coisas por nós o fez ir à cruz. Ele tinha a responsabilidade daquilo que ele assumira diante do Pai, de pagar o preço por nós, mas existia o amor que estava no seu coração. O amor tem trazido sempre estes benefícios divinos a nós. Com certeza não é do agrado, não era da vontade de Deus precisar que seu filho morresse na cruz do Calvário, mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor vence o medo, o amor suplanta o medo, e aqui está escrito que Deus nos deu o Espírito de amor.
Recebemos também do Senhor o espírito de equilíbrio. O equilíbrio produz convicção de aceitação. Isso porque ele nos dá a certeza de que estamos agindo de forma certa. Vamos tomar o exemplo aqui do equilíbrio financeiro. Se você gasta excessivamente, você teme o endividamento, que é uma condição que pode se apresentar realmente na sua vida. Se você é mesquinho, você teme sempre o empobrecimento, porque o mesquinho ele teme perder o que tem o tempo todo. Ambos estão subjugados por uma condição de medo, mas quando você é uma pessoa que é equilibrada nos seus gastos, você sabe que está fazendo a coisa certa e você não teme nenhuma coisa nem outra. Você está em um ponto de equilíbrio, e o equilíbrio vence o medo. A atitude equilibrada, ela sempre suplanta o domínio do medo, porque você tem a consciência de que você agiu certo e que o resultado será positivo. Você entende isso? Deus te deu o espírito de equilíbrio para você não andar em excessos, em qualquer posicionamento, mas andar e caminhar pela razão que a Bíblia te traz através dos ensinamentos divinos de como devemos nos comportar. E por fim, eu disse que eu ia acrescentar uma ferramenta extraordinária que não estava contida no texto, e eu quero então falar sobre isso. Nossa fé vence o medo. Com certeza, nossa fé vence o medo. Em Marcos 5,36, nós temos uma fala do Senhor a Jairo, um dos dirigentes da sinagoga. Este homem estava com uma situação muito adversa em sua casa, sua filha estava doente, estava à beira da morte. Então ele vai ter com Jesus Cristo para pedir ao Senhor que fosse à sua casa e orasse por sua filha. Quando ele estava lá, alguém chega para dizer: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E a morte encerra todas as coisas aos olhos humanos. Jesus olha para ele e diz: não temas, tão somente creia. Ou seja, o que Jesus está afirmando aqui é que a fé, ela tem o potencial de destruir o medo que está em nossos corações. Não temas, tão somente creia. Meus queridos irmãos, a fé é uma arma poderosa para vencer o medo. A fé é uma bênção para as nossas vidas. Então eu quero que você entenda o seguinte: se você edifica a sua fé, você está destruindo o medo. Quando temos a nossa fé edificada, não tememos os levantes do inimigo, não tememos as circunstâncias adversas que nos envolvem, não tememos a ação do mal. Eu quero encerrar dizendo a você, trazendo um conselho para você, e o meu conselho para você nesta manhã é: vença o medo e avance pela fé. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.